Boa noite, vamos começar mais um encontro nas nossas quintas quânticas agora que estão seguindo esse projeto de 7 lives seguidas com o tema da ciência e espiritualidade no cotidiano. Hoje a gente vai receber o Mário Sérgio, que já esteve aqui conversando outras vezes, mas sempre que o Mário Sérgio vem é uma live muito elogiada, que sempre pedem para repetir, para convidar ele de novo. Então, Sérgio de novo para vocês. Hoje falando desse tema que ele também tem muita experiência, que é a ciência e a espiritualidade. Vamos ver se ele já está chegando. Olá! Olá, minha amiga, como é que Tudo você está? bem, Tudo meu bem? amigo querido Mário Sérgio? Que bom te receber aqui de novo. Você sempre compartilhando aí a sua vasta experiência nesse campo da psicoterapia. Sempre deixa os nossos seguidores aqui com vontade de quero mais, né? Eu agradeço muito o teu acolhimento, o teu carinho e acho que isso já é espiritualidade na Com prática, não certeza, é? com certeza. É, Nós conseguimos compartilhar coisas isso aí. boas. É, então, esse tema da ciência e espiritualidade, eu venho percebendo a importância dele pelo feedback das pessoas, né? Muita gente acaba me relatando assim que sente a necessidade, né? Sente o anseio de se aprofundar um pouco, né? Ou começar, às vezes, um caminho espiritual, mas tem uma resistência, né? Porque essa nossa cultura é muito baseada no paradigma do materialismo científico, né? A gente fica, né, meio, será que isso tem a ver? Será que isso é coisa da cabeça das pessoas, né? Esse mundo invisível é tão estranho, né? É muito mais fácil realmente a gente se perder na matéria, né? Nesse mundo grosseiro. E, e aí eu percebo o quanto a ciência moderna ela se torna um caminho de entrada para as pessoas na espiritualidade. Isso é maravilhoso, porque, na verdade, os físicos, né, lá na antiguidade, eles eram físicos, filósofos, eles eram. A física tinha essa ela abarcava, né, essa questão mais ampla do universo. Era filosofias naturais, né, a física. E depois, com o passar dos anos, ela foi tomando essa. Ixi, o Mário Sérgio caiu. Bom, mas eu vou falando aqui para vocês enquanto ele volta. E com o passar dos anos, a física foi tomando esse aspecto de ciência exata, mas nem sempre foi assim, né? O nascimento da física não foi esse. Então, na verdade, não tem nada de estranho. Oi, Mário. Não sei o que aconteceu. Não tem problema. Eu segui Eu, aqui falando com o pessoal enquanto você voltava. E eu estava comentando isso, que na verdade não tem nada de estranho em hoje a física ter se encontrado com a espiritualidade novamente. O que parece estranho é essa tendência, né, que o meio acadêmico tomou, né, de se voltar para esse aspecto materialista, mas essa não é a essência da física, né? Nunca foi. E como que você vê essa questão aí da ciência e espiritualidade?
Então, deixa eu pegar um gancho nisso que você está falando, e porque hoje, assim, lá na clínica onde eu atendo, na Clínica Dia, apareceu assim sobre a mesa um livro bem antigo. Não sei se vai dar para você ver aqui. Hum. Ao contrário, né? Aham, a levitação. A Levitação, Albert de Rochat. Uhum. Ele apresentou num congresso espiritualista de Londres, em 1898, os limites da física. Então, ele está discutindo aqui essa já naquela época, a mesma atitude assim de incredulidade a respeito das pesquisas psíquicas. Isso é mais de um século. Uhum. Ele diz assim, olha, somente nas matemáticas puras é permitido o emprego da palavra impossível. A prudência é um dever, principalmente quando se estuda o organismo humano. Aí ele tinha feito uma citação acima, né? Ele diz, apesar das sábias palavras desse homem de gênio, a maioria dos cientistas que se escondem em gaiolas de vidro persistem em manifestar uma desdenhosa hostilidade contra tudo aquilo que direta ou indiretamente se refere aos fenômenos psíquicos. Uhum. Se veja que nós estamos aqui no final do século retrasado, né? É. E ao mesmo tempo em que Freud começou, como neurologista, também a pesquisar aqueles quadros dentro da psiquiatria, que não eram explicados pela base orgânica, pela base neurológica. Uhum. São os famosos estudos sobre a histeria. Uhum. E ele encontrou, foi no caminho do estudo dos sonhos, né? Tem uma grande obra que ele publica em 1900, que já é o resumo da interpretação dos sonhos, sobre os sonhos, em que ele vai desvendar esse campo magnífico que o acesso a um estado modificado de consciência, natural pelo sono, aquele mundo que ele conseguia descortinar, então, e começar, na análise dos sonhos dos seus pacientes, começar, então, a perceber que aquilo que não tinha explicação pela neurologia, ele escreveu em 1898, se eu não estou enganado agora, um projeto de psicologia científica para neurologistas, né? Isso foi bem o comecinho dele. E no trabalho dos sonhos, ele descobre aquilo que ele chamaria depois do caminho real para o inconsciente, né? Uhum. Ele também, naquela época, enfrentou uma enorme resistência da inteligência da época de admitir que poderia haver alguma outra instância em nós que comandasse a nossa vida, né? Que não fosse a nossa razão, não fosse o nosso racional, né? E que não fosse o nosso cérebro. Então Uhum. vejam que nós temos aí um desafio bem grande, né? De um século onde muitas coisas foram acontecendo, você vai poder citar muitos estudos, né? Grandes cientistas, principalmente desde Einstein, que foram justamente na investigação mais profunda da própria física, abrindo pelo menos, o questionamento sobre essa dimensão mais ampla, que é a consciência. Uhum. Né? No fundo, nós estamos falando a mesma coisa, falando em Freud, falando em Jung, É. ou falando mesmo nos grandes autores né, que descortinaram a física quântica. Nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando da consciência. Assim, afinal, o que é o psiquismo humano? Né? Mero produto do corpo, mero produto do funcionamento cerebral, ou existe algo além? Então, eu acho que nós temos que começar por aí, por tentar entender por que nós temos tanta dificuldade de nos abrir para o novo, para abrir para outras perspectivas. Por que nós nos apegamos tanto às limitações dos nossos sentidos? Por que nós preferimos acreditar tanto, né? Ter tanta certeza de que o mundo só existe a partir da nossa percepção imediata, dos nossos sentidos mais comuns? Uhum.
Então, é preciso dormir para acordar? É preciso olhar para dentro para despertar, como dizia Jung? Uhum. Entende? Então, grandes autores dentro da própria psicologia, psicoterapia, além dos grandes mestres da física, já tem nos questionado, já tem nos trazido, mas existe tanto preconceito, existe tanta dificuldade de nós podermos nos expor, dizendo, puxa, mas eu acredito sim numa vida que vai além da morte física. Eu acredito sim que existem fenômenos que talvez nós não possamos explicar pelo paradigma clássico, pelas leis da matéria, matéria entre aspas, né? Que a gente É. sabe que tudo é energia. Entende? Então, nós temos que lutar, me parece, principalmente, teríamos que trilhar principalmente um caminho que é o caminho para dentro, é o caminho do autoconhecimento. Uhum. Porque, no fundo, o maior medo que nós temos é o medo do autoconhecimento. Então, me parece que começa por aí. Por que que nós nos apegamos tanto às formas, à aparência, aquilo que é concreto, se nós sabemos que tudo isso pode simplesmente desmoronar, Uhum. não é? E isso desmorona, por exemplo, quando uma pessoa passa por uma crise, né? Vamos chamar agora, vamos falar de uma crise psicótica, que é uma área que eu trabalhei a vida toda, né? Com os pacientes com transtornos psíquicos. Quando a subjetividade desmorona, a minha noção de identidade, de quem sou eu, desmorona, e a minha mente começa a ser invadida por emoções, sentimentos, imagens, vozes. Da onde vem isso? A resposta imediata, baseada na ciência clássica, isso é uma alteração do seu cérebro. Né? O seu computador está avariado e precisa fazer uns ajustes. Né? E, de fato, existe uma parte que está radicada no cérebro. Por isso que existem medicamentos que podem auxiliar nesse processo de reequilíbrio. Mas até quando nós vamos negar que o cérebro é como se fosse apenas um transdutor disso que nós chamamos de consciência, né? E Exatamente. como um transdutor, o cérebro, sendo um computador biológico, que quando nós nascemos ele ainda está para se formar, digamos, nós do ponto de vista cerebral, da maturação neurológica, nós nascemos precocemente, né? Ele ainda está inteiro plástico para ser construído e vai ser construído pelas experiências, né? Pela informação que vem da convivência familiar, do meio, mas também por outras fontes de informação mais profundas, né? Que a gente pode tocar até mais adiante. E por que que a gente prefere negar as evidências de tantas experiências subjetivas que as pessoas vivem, e em diferentes religiões, em diferentes tradições, né? Eu citei a psiquiatria, que a psiquiatria acaba reduzindo tudo ao cérebro, mas e experiências maravilhosas dos místicos, né? De Santa Teresa d'Ávila, de São João de la Cruz, toda a sabedoria de milhares de anos, né? Aliás, milhares, dá para falar milhares de anos já, né? Que o Buda nos trouxe, nos dando um caminho espiritual verdadeiro. Então, eu só quero responder a minha própria pergunta. Por que que negamos tanto? Porque temos medo. E porque temos medo, nós nos apegamos a algumas certezas. E a ciência vira sinônimo de verdade, e não apenas de método de investigação, como é de fato. Vira sinônimo de verdade. Então, a ciência disse, já é uma verdade definitiva. E nós ficamos nos apegando a isso porque temos medo, porque não sabemos quem somos. E nós temos muito medo desse vazio que é quando a gente para tentar pensar nessa pergunta. Então, a gente se apega logo a uma resposta, mesmo que seja, por exemplo, você é um esquizofrênico, você tem essas experiências esquisitas na mente porque você tem esquizofrenia. Eu falei, bom, puxa, então é isso, então está explicado.
né? Uhum. Entende? E só um outro ganchinho que eu acho que é bem importante nesse momento dessa transição que vivemos, é dizer que é em cima do medo também, do mesmo medo do desconhecido, que no fundo é o desconhecimento de nós mesmos, é o que, por onde se assenta essa busca desenfreada do ser humano pelo poder, por qualquer tipo de poder, seja político, seja o poder do dinheiro, né, o poder material, seja o poder até do conhecimento, né? Nós nos fechamos em guetos dentro das academias, usamos uma linguagem hermética que só os iniciados conseguem acessar. Eu vivi isso dentro da psicanálise, por exemplo. Uhum. Era impossível você falar aquele mesmo idioma, você tinha que estudar muito para entender aquele idioma, né? Porque é muito fechado, não é para qualquer um. Então, nós temos medo, e o medo faz com que a gente se feche nos guetos do poder, da matéria, do conhecimento, dos apegos. E aí eu vou te passar a bola, então, para você falar, quem sabe, né, um pouquinho a respeito das quatro nobres verdades, né? Aí o Buda nos deu um caminho maravilhoso que nos ajuda muito. É, isso mesmo, maravilhoso, maravilhosa a sua fala, Mário, que coisa linda, muito bem colocado, te agradeço muito. Bom, antes de eu continuar, deixa eu dar aqui umas boas-vindas, boa noite ao pessoal que está chegando. O pessoal chegou aí todo animado já, dando boa noite, cumprimentando. Sejam bem-vindos, podem fazer perguntas, podem interagir, o que a gente puder aqui, na medida do possível, a gente vai colocando dentro do nosso papo. Então, Mário, como você falou, a questão da consciência, né, é muito interessante porque os primeiros tibetanos que chegaram aqui no Ocidente, eles falavam assim: por que que as pessoas aqui, quando falam da mente, batem na cabeça? Minha mente? Eles não entendiam isso. Por quê? Por que que as Uhum. pessoas aqui fazem isso? Aí alguém explicou para eles, não, é porque aqui a gente acha que a mente é o cérebro, que a mente está dentro da cabeça. Eles falaram, nossa, mas que ideia! Né? Então você veja como tudo é uma questão de paradigma, né? De ponto de vista, porque De modelos de compreensão. do modelo de compreensão, exatamente, porque a sabedoria oriental ela já tem essa visão da mente como algo amplo, algo não local, né? Da consciência, né? Na verdade, eles não já vão além da mente, né? Já tem essa questão da consciência. Então, por isso é tão importante a gente ter acesso a esse conhecimento, porque, como você falou, do corpo material, né, que realmente é detectável no cérebro alterações químicas relativas a questões emocionais. Mas dizer que o químico acontece primeiro do que o emocional é um dogma. É um dogma, Dogma. né? A gente pode dizer que acontece junto, mas como que você vai dizer que acontece primeiro? Não tem, né? Eu posso dizer que é o emocional que acontece primeiro, o cientista materialista pode dizer que é o químico que acontece primeiro, Isso. mas, na verdade, nós não temos como comprovar nenhuma É coisa um nem outra. postulado, é um postulado sem comprovação. Sem comprovação, mais um dogma, né? Mais um por quê? Porque as partículas fundamentais já é um outro, né? Porque quando a gente vai lá para o modelo da causação ascendente, né? Que é ascendente de baixo para cima, né? Que essa ciência materialista ela, né, entende a matéria como algo que se constrói de baixo para cima a partir das partículas fundamentais. Mas da onde vieram as partículas fundamentais? Né? É um dogma também. Já existia. É tipo aquela pergunta que a gente faz lá na igreja
né? Que eles falam assim, não, isso é mistério de Deus, isso é... Então, a partícula fundamental também. Não, não pergunte isso, não pergunte de onde veio. Então, a ciência, ela vem com seus dogmas também. E acaba se tornando a religião do ocidental, né? Ela que gosta tanto de não ser colocada junto com a religião, ela própria se torna uma religião, porque por esse aspecto todo que você colocou, né? Então, no momento que a gente abre o olhar, né, para entender que a própria matéria ela vem também da consciência, aí as coisas começam a fazer mais sentido, né? Não tem essa separação, isso é matéria, isso é consciência. Na verdade, tudo são possibilidades da própria consciência, né? Essa consciência, ela colapsou, né? Usando o termo da física quântica, e esse corpo que nós temos já é uma das possibilidades da consciência. Poderia ser esse corpo, poderia ser outros corpos, poderia ser, né? Isso já está incluído nesse paradigma mais amplo, né? Nesse paradigma quântico. Então, a gente percebe que os paradoxos começam a se dissolver. Quando a gente muda o lugar de onde a gente está olhando, os paradoxos naturalmente se dissolvem. Isso é que é bacana. E esse que é o salto quântico que realmente a gente precisa dar, né, Mário? Exato. Mas eu posso me proteger de tudo isso simplesmente negando, né? É. Essa é uma palavra extremamente atual, né? Do momento, negacionismo. Simplesmente eu nego, e o que eu nego não existe, né? Por mais... Mas aí vem o medo da morte, né, Mário? Eu acho que nunca ficou tão claro o quanto nós estamos desconectados da espiritualidade e o quanto nós precisamos nos conectar à espiritualidade, porque a pandemia chegou aí, né? E o que teve de... Acho que o sofrimento psiquiátrico, talvez emocional, talvez tenha sido maior do que o sofrimento grosseiro, né? Das pessoas que realmente contraíram o vírus. Porque foi uma epidemia de pânico, de depressão, né? Porque nós nos vimos de frente para a possibilidade da morte, que é o desmoronamento disso tudo aí que a gente, por medo, se agarra, né? Mas aí a gente vai passar o medo pior de todos, que é esse momento que vai ser inevitável na vida de todos nós, né? E aí, como é que a gente resolve isso? Exatamente. Então, nós nos apegamos, né? Talvez um dos quadros mais sofridos desse apego que fazemos a algumas coisas em função do medo são os quadros chamados de transtornos obsessivo-compulsivos. Isso. Né? As pessoas que têm que ficar, ou ficam perdidas em pensamentos repetitivos, ou ficam perdidas assim em rituais de repetição, né? de limpeza, de verificação se fechou ou não fechou a porta, se ligou, se desligou ou não o gás. Né? Essa pessoa que repete atos para verificar se aquilo realmente é seguro. Isso é um dos sintomas mais difíceis mesmo e sofridos para a pessoa que passa por isso. Mas, no fundo, lá embaixo está novamente o medo. Então, tem duas emoções básicas do ser humano que traz todos os demais transtornos que nós conhecemos e estão aqui, que são gerados, que vem aqui na mente, né? Que transtornam os nossos pensamentos, é o medo e o sentimento de culpa. Né? São coisas que nós precisamos olhar com muito cuidado. Mas eu digo a mente porque o nosso primeiro recurso diante de uma situação de conflito é tentar resolver isso com a nossa mente. E aí nós entramos num looping, né? Nós ficamos rodando, perdemos o sono porque não paramos de pensar, não conseguimos resolver determinado conflito e tentamos encontrar a resposta na mente. E assim, foi
muito libertador quando eu pude compreender, porque eu também a vida toda fui muito racional, muito mental, muito ligado no intelectual, né? Para mim, a identidade profissional dependia muito de ter muito conhecimento teórico, né? Muitos livros, muitos autores. E aí, primeiro vem a psicanálise para questionar isso. Por isso que eu citei Freud no início. A psicanálise vem dizendo nós estamos enganados com esse cogito cartesiano, penso, logo sou, né? Freud vem subverter isso, vem dizer eu sou onde não penso, né? O sujeito está num outro lugar que não é esse do pensamento. Aí vem, talvez, uma das sabedorias mais antigas, que é a sabedoria do Buda, né, a budista, que justamente quando ele se depara com a doença, a morte, a pobreza, né, que ele vê fora dos muros do palácio, ele vai buscar o silêncio para encontrar respostas. Se ele saísse pensando, feito É, maluco, como nós fazemos, ele não é. teria encontrado nada, né? Ele Uhum. seria um obsessivo apenas. Mas não, ele resolve sentar, silenciar a mente, para acessar uma dimensão maior, além do cérebro. E nessa dimensão, a dimensão do silêncio, ele consegue entender a natureza da consciência e aí a natureza É. do nosso Você sofrimento. Então, falou uma coisa muito importante agora, que é a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Porque o Buda, quando, né, a gente pensa, nossa, ele é um ser que se iluminou, né? Ele compreende tudo. Ele olha para o universo, ele compreende. Ele olha para os seres, ele compreende a mente dos seres. Ele desvendou, né, tudo que há para ser desvendado. Aí a gente pensa, nossa, ele deve ter estudado muito, né? Ele fez todas as faculdades, ele leu todos os livros, né? Como que ele chegou a essa compreensão tão profunda? Né? E como você falou, foi um caminho justamente oposto, porque a sabedoria ela vem de outra fonte, né? A sabedoria vem da nossa capacidade de silenciar internamente e estar presente numa situação e conseguir olhar claramente o que está acontecendo, né? E a sabedoria vem desse silêncio interno, que é justamente o oposto, né, do que você está falando, que é onde a gente toma refúgio, né? A gente toma refúgio no pensamento compulsivo. E a gente acaba fazendo um ciclo fechado e fica percorrendo ali aquele ciclo, né? Sem que nada de novo surja, sem que nada, nenhuma resposta venha, e dissipando energia, né? Dissipando energia, danificando a nossa mente. Então, isso é algo realmente experiencial, né? Que é importante, por isso eu convido tanto as pessoas para meditar, né? Eu fiz o programa lá dos 21 dias. Em outubro, nós excelente. vamos fazer de novo uma rodada dos 21 dias. Quem ainda não está no grupo do Facebook, nós vamos fazer pelo Facebook e pelo Telegram, pelos dois. Tem o link lá na bio. Quem estiver assistindo essa live depois pelo YouTube, vai ter o link aí na descrição do vídeo, porque é algo que nós temos que experienciar, né? Ver que além né, desse nível do pensamento, tem algo muito mais amplo, né? E é maravilhoso quando a gente consegue ter essa experiência e consegue colocar o refúgio nesse lugar, né? Aí sim as coisas vão fluir melhor. Então, quando se abre um vazio interior, que surge principalmente na forma da angústia, que é terrível, né? Só quem já viveu isso entende o que é o peso da angústia no peito. Quando se abre esse vazio, e todos nós estamos sujeitos ao vazio, à falta, isso é da nossa natureza, mas nós estamos
vamos correr atrás para preencher isso de alguma forma. Nós não suportamos a falta. Da falta nasce o desejo, mas nós podemos transformar isso em algum tipo de compulsão. Pode ser a compulsão de pensar, a compulsão de ingerir alguma coisa, desde o alimento, da bebida, da droga, do sexo, né? Ou nós podemos nos tornar adidos, né? Hoje as crianças estão se tornando dependentes de jogos, por exemplo, e não suportam se os pais querem colocar limites no horário que ele tem para ficar num joguinho. Enfim, essa é da nossa natureza buscar preencher o vazio. Enquanto nós não conseguirmos dar esse salto para compreendermos que o vazio é algo para ser vivenciado e é o que nos leva à plenitude, né? A possibilidade da plenitude é a experiência da transcendência. E aqui eu vou voltar um pouquinho para trás. Eu quero comentar algumas, na linha da ciência, da espiritualidade, alguns aspectos, né? Bom, Ciência da Espiritualidade foi o título de um simpósio internacional que aconteceu no sábado, pesquisadores de várias partes do mundo, exatamente que estudam a importância da integração entre a religiosidade e a espiritualidade com a saúde, né? O benefício que isso pode trazer para as pessoas, seja para enfrentar problemas, né, o coping religioso, seja para enfrentar, por exemplo, a doença, a perda de entes queridos, etc. Então, eu poderia dizer que ainda esse campo da pesquisa da ciência em relação à importância da espiritualidade está, de certa forma, engatinhando, né? Já existem centenas e centenas de trabalhos, né? Os profissionais da área de saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, podem se fundamentar nesses trabalhos para se sentirem autorizados, sim, a conversar com seus pacientes a respeito dessa questão da religiosidade, da espiritualidade, sim. Tem questionários que o médico orientam o médico a perguntar para o seu paciente se ele, por exemplo, gostaria que ele orasse junto com ele, né? O que parece uma coisa meio inadmissível ainda em nosso meio. Mas sim, né? Posso orar com você diante de uma determinada situação que ele esteja trabalhando. Então, essas pesquisas da importância da religiosidade e da espiritualidade ganham cada vez mais espaço, mas é um primeiro degrau ainda, né? Eu penso que um degrau um pouco mais acima, mais profundo, é esse debate que você tem trazido muito bem, né? Você tem contribuído muito, que de que maneira a ciência, principalmente a mãe, posso chamar de mãe de todas as ciências, a física, ela abre para o diálogo, né, para esse questionamento a respeito da natureza humana, principalmente do que é a consciência. Quando chegamos nesse ponto de que entendemos que tudo é consciência, consciência como um campo organizador da energia, que se transforma em múltiplos níveis, inclusive na matéria, isso nos dá um caminho assim de entendimento fantástico. Nós começamos a entender melhor a natureza humana, podemos compreender melhor, então, a origem das doenças, a origem do sofrimento. Isso nos dá um método de investigação e nos abre para as novas terapias, né? Tantas terapias integrativas hoje, você tem entrevistado muitos, se fundamentam nesse modelo de integração, consciência, energia, né? Até chegar na matéria, provavelmente, como eu particularmente acredito, que é através desse sistema que o hinduísmo, enfim, que a visão oriental traz como sendo o sistema energético humano, que eles chamaram de chakras, né? A transformação da frequência, ou a transformação da informação da energia até plexos nervosos e glândulas endócrinas através dos chakras, dos 7 chakras. E que foram descobertos há quantos mil anos atrás? Pela meditação, pelo silêncio. Como é que eles conseguiram acessar esse conhecimento? Como é que a medicina tradicional chinesa conseguiu mapear os meridianos de energia que hoje estão comprovados pela ciência mais convencional? Pela meditação, novamente, né?
o acesso a um conhecimento que não foi por meios racionais. Então, eu acho que nós temos que juntar hoje a razão, sim, mas também abrir um espaço para a intuição, né, para a ampliação da consciência, que o acesso ao conhecimento e à sabedoria será mais fácil. E isso Com pode ser certeza. praticado, sim, né, diariamente, né, a prática cotidiana de quem quer fazer um caminho espiritual. Mas eu falei nessa linha ainda de pesquisa científica. Então, o que pode nos ajudar a quebrar um pouco essa resistência, né, das pessoas, dos nossos pacientes, ou até mesmo dos pesquisadores, né? O que pode realmente trazer questionamentos de peso para essa investigação? Por exemplo, as experiências de quase morte, as pessoas que passam pela experiência de Uhum. ficarem em estado de coma, às vezes são declaradas clinicamente mortas e voltam. E Uhum. voltam contando que tiveram experiências maravilhosas, né? Tem um Uhum. canal chamado, afinal, O Que Somos Nós, que são médicos que fazem é um grupo de estudos que faz entrevistas com pessoas que passaram pela experiência. É muito, muito bacana. E tem uma experiência, por exemplo, relatada por uma pastora evangélica, que ela teve um problema de saúde, ela cai na casa dela, fica caída, perde a consciência. Enquanto isso, ela diz que ela se vê fora do corpo, vendo o seu corpo caído, vendo seus filhos correndo, né, agitados e preocupados. Um deles sai correndo, atravessa a rua e vai chamar alguém na panificadora da frente para auxiliar, e ela está vendo tudo. E depois, mais tarde, depois que ela volta, depois que ela se recupera, quando ela conta a experiência, e ela diz o que ela viu enquanto estava morta, né, enquanto ela estava inconsciente do ponto de vista cerebral, os filhos comprovam que sim, foi exatamente isso que aconteceu, né? Fulano foi atrás lá da ajuda na panificadora, foi o fulano de tal que veio nos ajudar, da mesma forma como ela descreveu enquanto estava inconsciente. Então, que olhos são esses que vêm além do corpo, além do cérebro? É, a experiência de perceber um estado de consciência de unicidade, de sentir-se parte do universo. Ou, alguns usaram a palavra Deus, né? É como se eu estivesse sentindo o amor de Deus em mim naquele momento. E, no entanto, o corpo estava ali imobilizado. Assim como o corpo de um psicólogo da antiga União Soviética já estava na gaveta do necrotério, Uhum. né? Já para ser enterrado. Enquanto isso, ele passeava pelo hospital e depois que ele volta, ele conta tudo aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou enquanto ele estava fora do seu corpo. Além das experiências de quase morte tão ricas, as experiências e existem lugares, institutos, né? O Instituto Monroe talvez seja um dos mais famosos, que nasce nos Estados Unidos, o instituto que existe aqui, criado pelo Valdo Vieira em Foz do Iguaçu, de pessoas que treinam fazer a saída do corpo de forma consciente, né? A Débora Sachs, no Rio de Janeiro, que é uma grande amiga, que é representante do Instituto Monroe aqui no Brasil, ela diz que tem um grupo, acho que ainda, talvez ainda permaneçam fazendo isso, que é um grupo que sai do corpo, se encontram na Pedra da Gávea e depois saem passear fora do corpo. Eu falei, nossa, né, que coisa. E existem cursos para as pessoas buscarem essa experiência e esse treinamento. Né? Não é para brincar Uhum. com isso, porque isso é muito sério. As experiências de proximidade da morte também, as pessoas relatam experiências quando estão em estado já próximo da morte. Né? Isso é muito conhecido por quem trabalha em hospital, em UTI. Eu atendi anos atrás uma jovem que fazia estágio dela de final de curso de enfermagem num hospital aqui da cidade. E na UTI ela dizia assim, ela estava muito assustada com o que estava acontecendo com ela. Ela via o paciente deitado no leito e de repente ele estava sentado também do lado dela. Uhum. Um dia ela saiu do hospital
ela sai do hospital e começa a fazer coisas que depois ela diz, nossa, eu nunca faria aquilo. Ela saiu na chuva, ela saiu andando, depois ela entrou, enfim, ela fez uma série de coisas que não eram da rotina dela. E quando nós investigamos melhor isso para entender o que era exatamente o que estava acontecendo com ela, que ela estava conectada com a mente de uma jovem que havia falecido no hospital, né? Isso eu teria, digamos, direito de dizer que isso era uma experiência psicótica ou esquizofrênica? Não, né? No mínimo, eu preciso abrir a minha mente para tentar compreender esse fenômeno e buscar os fundamentos desse tipo de fenômeno psíquico. Nós temos toda a experiência de anos de estudos da parapsicologia, que é uma ciência séria, que dentro do paradigma clássico investiga os fenômenos chamados de paranormais, percepções extrasensoriais, né? Atualmente existe a psicologia anomalística, que investiga os fenômenos anômalos, né? De acordo com Thomas Kuhn, aqueles fenômenos que são anômalos em relação ao paradigma vigente. Enfim, as crianças que lembram de forma espontânea de terem vivido antes, né? Como o famoso caso do menino que tem lá o livro escrito pelos pais que se chama A Volta, né? Ele tinha pesadelos com 3 anos de idade e ele estava revivendo a morte que ele teria tido como tendo sido piloto de um avião de caça da Força Aérea Americana na Segunda Guerra. Enfim, as evidências se avolumam e nós precisamos, pelo menos, seja como cientistas, seja como profissionais, seja como seres humanos comuns de qualquer orientação teórica ou religiosa, nós devemos abrir a nossa mente para essas outras possibilidades, para entendermos que o que a gente chama de mente é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Os fenômenos que ocorrem, que as pessoas procuram tanto em diferentes templos religiosos, ou hoje as pessoas que procuram tantas terapias alternativas ou integrativas, né, já é nessa busca, e devem fazer isso sem medo e sem vergonha, né, sem ficarem assim achando que estão fazendo algo fora do normal. Na verdade, eu penso que a academia vai ser talvez a última a aceitar as mudanças, mas está caminhando. Porque eu já passei, né, por uma situação com meu filho quando ele era criança, que ele estava com uma questão de muita secreção na região do nariz e do ouvido, e acabou indo para o ouvido, e o otorrino já queria fazer um procedimento para uma coisa já agressiva, invasiva, para tirar o catarro que tinha ido para o ouvido. E aí ele já falou comigo assim, né? Ele falou: olha, não há relatos de que a homeopatia tenha efeito para esse tipo de caso. Eu falei, bom, né? Eu saí do consultório, eu falei, eu não vou fazer um procedimento invasivo desse jeito, né? Numa criança. Sempre me tratei com homeopatia, né? Trazendo a homeopatia aqui nessa linha do outro paradigma, né? Que você colocou das terapias. Eu saí de lá, fui no pediatra dele, que era homeopata. O homeopata passou lá dois remedinhos homeopáticos para a questão de secreção. Em 10 dias ele estava completamente curado. E eu fiz o retorno no otorrino, né, de qualquer forma, para ele examinar, verificar se não tinha ficado nada. E o otorrino ficou assim, né, meio surpreso. E eu falei, foi um remédio homeopático. E aí ele... Sabe quando a pessoa assim não presta atenção? Parece assim que não quer... Não, isso não tem registro. Mas olha, eu saí de lá assim, muito revoltada, porque eu falei, como que vai ter registro que a homeopatia funciona se quando alguém chega e fala, a pessoa não ouve, a pessoa não quer ouvir, né? É assim,
não, isso não cabe no meu mundo, isso não existiu. É como se fosse isso, né? E aí é o porque a rigor, negacionismo que você trouxe logo no início da conversa, né? Então, não vai ter o relato se a pessoa. E isso a gente tem vários casos na ciência, como essas pessoas que não se alimentam, né? Tem um caso de um guru que ele se submeteu a ser hospitalizado e ficar em observação, e fizeram exames de imagem para observar o que acontecia no corpo dele. E realmente verificaram que ele não se alimentava realmente e o corpo tinha uma capacidade de se retroalimentar, de conservar a energia vital, mas eles não publicaram nenhum artigo. Eles iriam publicar se eles vissem que aquilo não acontecia. Aí eles publicariam 1000 artigos. Mas como eles viram que realmente funcionava, aí eles pegam aquilo, isso não cabe no nosso paradigma, e joga para o lado, né? Então, isso não é coisa da ciência, né? Exatamente. Então, eu estou trazendo isso, né, para alertar as pessoas, né, que não fiquem reféns desse dogma científico, né, do materialismo. Até porque a própria ciência hoje já traz outras visões, né? Basta estudar a física quântica, por isso que eu tenho essa paixão em ensinar física quântica para as pessoas, né? Primeiro que você citou lá no começo da conversa, essa questão de não deixar o conhecimento fechado para uma meia dúzia de privilegiados, né? Que, no meu caso, que entende uma matemática estratosférica. A física quântica pode ser compreendida sem a matemática, né? É o que eu faço aí há 14 anos, dando aula para o público leigo. É um conhecimento muito precioso, muito transformador, que não pode ficar fechado numa academia dentro de um paradigma que, como se diz na própria ciência, né? Cuidado para não jogar a água fora, a água do banho fora e jogar o bebê junto, né? Porque é isso que a academia acaba fazendo, né? Rejeitando esse lado filosófico profundo da física quântica. O mais precioso. Tem uma coisa objetiva sempre, né? Que possa ser mensurável, então, que tenha números, tenha estatística, que você possa repetir sempre aquele mesmo experimento. E nós estamos num campo que é mais sensível, é mais intangível. Então, realmente é mais difícil aplicar o método clássico da ciência. Não estamos negando, né, o grande avanço que a ciência trouxe, principalmente do ponto de vista tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que esse paradigma materialista, né, clássico, tem exaurido os recursos, inclusive do planeta, né? Nós estamos vivendo uma crise muito grave agora e sabemos que tem a ver onde nós estamos indo parar, né? Dentro desse paradigma, né? Exato. Nós não estamos entendendo que a Terra é um organismo vivo, né? E ela é uma consciência viva também. E nós não estamos respeitando isso, coisa que os antepassados, os índios, né, os povos antigos, eles sabiam, eles trabalhavam com as energias da natureza. Mas agora isso é chamado de pensamento mágico, né, para desconsiderar a importância do pensamento desses povos. Mas Pegando carona no essa insanidade que você falou, né, da busca pelo poder, né, uma ambição, entender, né, que o desejo ele não busca se satisfazer, o desejo ele busca se perpetuar, né? Então a gente tem um desejo, a gente acha que a gente vai satisfazer aquele desejo e fechou a conta. Só que é justamente o contrário, né? A gente satisfaz aquele desejo, prontamente já surge um maior. A gente satisfaz aquele. Então, na verdade, o satisfazer não é satisfazer, a gente tem que mudar esse verbo aí, né? É alimentar. É alimentar. Quando você pensa que
que um vírus tão insignificante na sua estrutura como é o coronavírus, e tudo que ele deseja é sobreviver, custe o que custar, né? Que ele faz mutações para se proteger dos remédios que vão inventando. Eu queria saber de onde ele tira essa inteligência ou essa É. consciência de que ele precisa fazer assim para conseguir, né? Isso é da natureza dele. Mas Uhum. da onde vem essa informação para que ele Uhum. possa se transformar e continuar se multiplicando e continuar sobrevivendo, que é a única coisa que ele quer, né? Mas Uhum. você falou do seu filho, né, da homeopatia, que é ainda ridicularizada como se fosse apenas água, porque não tem substância nenhuma, é só energia baseada na memória que a água retém. Nós sabemos que a memória, que a água tem memória, né? Existem grandes estudos sobre isso, mas eu lembrei também de um videozinho que eu assisti de 30 minutos, que é o depoimento naquele mesmo canal do YouTube, afinal, que somos nós, temos que terminar, Não, pode falar. que é o depoimento de uma médica. A especialidade dela é câncer, ela é cancerologista, ela trabalha em outro país, ela não pôde aparecer fisicamente na entrevista, não pôde dizer o nome dela, aparece só uma parte do corpo dela assim, respondendo às perguntas. Ela é brasileira e vive num outro país. E ela, uns anos atrás, passou pela experiência de ter câncer e ser desenganada. O médico disse, olha, não tem jeito mais. Você pode fazer o Natal em julho, porque você não vai durar até o final do ano, né? Pode antecipar o seu Natal, porque você não vai viver até lá. E aí, um dia muito cansada, ela foi dormir, exaurida, cansada, né, pela doença e tudo. Ela tinha desistido da quimioterapia porque achou que ela ia morrer mais rápido. E aí ela teve uma experiência de sair do corpo e de se sentir num outro lugar. E nesse lugar havia uma equipe que a atendia, um homem jovem que ficava ao seu lado dizendo se acalme, se acalme. Eles queriam mexer no catéter que ela tinha, né, que tinha sido colocado para acesso de medicamentos. Eles queriam mexer ali, mas ela já tinha tido uma septicemia, então ela estava com medo. E aí eles teriam colocado nesse catéter alguma coisa, um remédio. No outro dia ela amanhece melhor, conta para o marido diz, nossa, então você ficou impressionada com o seu sonho? Deve ser por isso que você está se sentindo melhor. Mas ela continuou se sentindo melhor e ela fez todos os exames de novo e ela estava curada. Como explicar? E por que ela não podia aparecer no vídeo e nem dizer o nome? Porque no país onde ela está, poderiam chamá-la de... qual a palavra? Não é chantagista, né? Uma Herege? pessoa... Não, porque ela, no meio científico, ela só pode seguir os protocolos da ciência. É uma Então, ela herege seria à religião da ciência. herege, seria uma charlatã. Vale É. a pena assistir esse vídeo meia horinha e ver assim que importante esse depoimento. É uma médica, é uma pessoa lúcida, uma pessoa inteligente, não é uma crente qualquer, né? Uhum. Porque a outra acusação é falar que isso aí é pura crença, delírio, imaginação. Então é isso. Eu acho que o nosso convite hoje é para que as pessoas abram a mente. Open your mind, né? Abra sua mente para novas experiências. Entenda que tudo é impermanente, tudo se transforma. E essa é, na verdade, essa é o maior ensinamento que existe. Nós entendermos que é quando nós, pelo medo, nos apegamos às coisas, às pessoas, e nós apegamos principalmente às nossas ideias, às nossas crenças e à nossa personalidade. Uhum. Esse é um problema imenso. Um outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas é isso. O nosso apego é o que faz com que as coisas não mudem e nós podemos ficar cronicamente apegados e deixarmos de viver a vida plenamente como ela merece ser vivida. Maravilhoso, Mário, é isso mesmo. Por isso que a impermanência na prática budista, ela é tida como um dos 4 pensamentos que transformam a mente.
né? Os mestres dizem que se você contemplar profundamente sobre a impermanência, você tem uma transformação realmente grande na sua mente, na sua maneira, nos seus valores, na sua vida, né? É um caminho para essa iluminação, para essa liberação. A impermanência realmente é algo crucial e que a gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega o tempo inteiro que a impermanência existe, né? A gente acha que vai construir alguma coisa, né? Por isso tanto apego e que a gente, como se a gente fosse chegar em um lugar e lá ficar, né? O tempo magicamente fosse parar, né? Como que isso vai acontecer aqui, né? Se o nosso próprio corpo está aqui mudando instante a instante, né? Tudo, olha a nuvem no céu, o céu fica parado? Não, você olha, tem uma nuvem, daqui a pouco não tem mais. É só você olhar em volta, né? Você vê tudo fluindo, tudo em movimento o tempo inteiro. Mas nós temos essa delusão, né, de achar que nós vamos chegar em algum lugar, chegar em alguma situação e vamos conquistar aquilo e aquilo vai ficar lá, né? Não vai. E isso aí é uma grande, grande fonte de sofrimento, com certeza. Mas que coisa maravilhosa, Mari. Muito obrigada. Como sempre, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Por isso que você está sendo convidado tantas vezes, tá? Você Obrigado, muito obrigado. já se prepare para novos convites, porque realmente o tempo da live é um tempo muito curtinho, né? Mas, Dá tempo de dizer felizmente... algumas palavras? Oi? Dá tempo de dizer só mais algumas palavras? Pode falar. Uhum. Então, para sair dessa discussão, né, ampla sobre ciência, paradigma, etc., eu diria que ainda a espiritualidade na vida cotidiana pode ser muito, muito simples. Basta nós escolhermos os valores humanos que devemos vivenciar todos os dias, né? O afeto, o carinho, o amor, a gentileza, o desapego, a bondade, a solidariedade, né? Essa pandemia nos convoca, principalmente, né, muito a essa dimensão do cuidado com o outro, cuidar do ser, né? Nós precisamos disso e isso é um caminho espiritual. Então a gente não precisa acreditar em mais nada, É basta verdade. nós acreditarmos no potencial humano e que a maior energia que existe, a energia mais transformadora e curativa é a energia do amor. Com Então, se certeza. existe um sentido para a vida, né? Se quisermos dar um sentido para a nossa vida, é o sentido de aprendermos a amar de forma incondicional. Com A certeza. nós mesmos e aos demais. Com certeza. É isso aí, Mário. Do átomo ao amor, né? Espero que todos nós possamos fazer esse caminho, né? Porque o mundo do átomo hoje ele traz esse despertar, né? Porque tá no laboratório, né? Como você falou, a ciência ela precisa do experimento, ela precisa da comprovação e a física quântica hoje ela é comprovada experimentalmente, é justamente lá que os mistérios aparecem, né? A questão da dualidade onda-partícula, como que você joga o elétron contra um anteparo com duas fendas, ele se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, mas no momento que você coloca um aparato para observar por qual fenda o elétron passa, o elétron simplesmente volta a se comportar como uma partícula pelo simples fato de estar sendo observado. Como que nós vamos explicar isso, né? Lá na academia ninguém explica, eles dizem que é o problema difícil. ainda colocam esse nome muito criativo, problema difícil da física quântica. Então, daí vem alguns físicos, né, com uma visão mais ampla. Recomendo o seu livro, né? Eu recomendo o seu livro para buscar a resposta dessas questões. Ah, muito obrigada. Pois é, foi escrito com muito amor para levar aí esse novo olhar, né, para as pessoas.
E aí, quando vem essa linha, né, do paradigma quântico e diz que a consciência é que está por trás, né, de todo esse mundo quântico, os físicos rejeitam, né? Os físicos mais tradicionais rejeitam. Não, 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 não é isso. Ah, o que que é então? Não, não, também não sei, não temos a menor ideia. Mas a consciência não é. Então, quer dizer, não dá para conversar, né? Mas fica difícil, né? Então que a Estão gente perguntando se vai siga. ficar, estão Pode falar. perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. A live fica aqui no. O meu não passou aqui, desculpa, gente. Nossa, passou um monte de mensagem aqui, eu não vi, não sei por quê. Parou de rodar para mim aqui as mensagens. A live fica no feed, né, do Instagram e depois eu coloco também lá no canal do YouTube. Aí, depois que está no canal do YouTube, eu passo o link para o Mário Sérgio, aí fica mais fácil de compartilhar. O canal do YouTube, quem ainda não se inscreveu, é Eliane Xavier. Se inscrevam lá que tem bastante conteúdo bacana para vocês. Mas que bom. Gente, obrigada. Obrigada ao pessoal que assistiu, que interagiu, que colaborou aqui com o nosso encontro, né? Trouxe aqui mais energia. E muito obrigada ao Mário Sérgio pela disponibilidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento, essa experiência. E Eu que agradeço. seguimos aí para um próximo encontro em breve. Muito obrigada. Beijo. Um abraço a todos. Tchau.